Olá, boa noite. Família faz buscas na região para encontrar homem desaparecido há 47 anos. Acusados de matar seguranças há 10 anos vão começar a cumprir pena em Carmo do Paranaíba. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar ainda. Veículo é atingido por peça de caminhão, bate em outra carreta e 2 pessoas morrem na BR-365. Multas de trânsito ficam até 66% mais caras a partir de 1º de novembro. Acusado de assassinar adolescente no bairro Boa Vista, é preso pela Polícia Civil. Acusados de assassinato na Lagoinha se apresentam à polícia, mas permanecem em liberdade. Faculdade de Direito do Unipan realizam semana de pesquisa jurídica. Grande número de suicídios é debatido em encontro no Centro Universitário de Patos de Minas. Em reunião ordinária, vereadores aprovam concessão da Ceasa Regional para Ceasa Minas. Com plenário lotado, expansão do perímetro urbano para outra margem do Rio Paranaíba é aprovada. E você vai conhecer um pouco mais da fazendinha Senhor Jesus, que cuida de dependentes químicos. Fiquem ligados, o NTV News está começando agora. Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira na BR-365 tirou a vida de 2 pessoas. O veículo em que as vítimas estavam foi atingido por uma peça de caminhão e perdeu o controle, atingindo outra carreta e caindo em uma ribanceira. As marcas do grave acidente ficaram registradas nas pistas da BR-365, a cerca de 15 quilômetros de Guimarães. A peça de uma carreta teria se soltado, atingindo o veículo que seguia em sentido contrário e acabou atingindo uma carreta bitrem. O acidente ocorreu por volta das 7h30, quando desciam 2 carretas sentido decrescente, sentido Patos de Minas, e a primeira carreta soltou uma peça. Essa peça veio atingir um veículo que ia em sentido contrário, um automóvel, e ela colidiu com esse automóvel que perdeu o controle e atingiu a lateral da segunda carreta. Em seguida, o automóvel saiu de pista e capotou. O veículo de passeio saiu da pista e despencou de um barranco próximo ao local. O motorista Mário Alves da Fonseca, de 78 anos, e o passageiro Eumadan Cássio do Nascimento Castro, de 29 anos, morreram na hora. Chegou no local aqui, deparou com o veículo Volkswagen Voyage, fora da pista, capotado, com o teto no solo e as rodas para cima. No interior dele visualizamos 2 vítimas, porém já em óbito. E permanecemos no local aqui, isolando o local, preservando o local, aguardando o perito. E assim que o perito realizou os trabalhos, foi liberado, a gente retirou as ferragens da vítima com o uso de aparelho desencarcerador e os corpos foram repassados à funerária para encaminhar ao IML. A Perícia Civil esteve no local para averiguar as causas do acidente. O motorista da carreta que soltou a peça foi encaminhado para a Delegacia de Patos de Minas para prestar esclarecimentos. A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas para terem cuidados ao trafegarem nas rodovias. Quando a pista não estiver limpa, o pessoal tem que reduzir a velocidade, suja por qualquer motivo, ou então chuva, certo? Detritos, as pessoas têm que reduzir a velocidade para evitar derrapagem e outro tipo de acidente. As infrações de trânsito cometidas a partir do próximo dia 1º de novembro terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas, anunciado em maio último, será de até 66%. E os valores irão de R$ 88,00 a infração leve até R$ 293,47 a gravíssima. A infração leve, cujo valor da multa é hoje de R$ 53,20, terá um aumento de 66%, subindo para R$ 88,38. Já a infração média terá aumento de 52%, passando de R$ 85,13 para R$ 130,16.
Para a infração grave, que tem multas fixadas hoje em R$ 127,69, o aumento será de 52%. O valor da multa passa a ser de R$ 195,23. Para a infração gravíssima, o reajuste anunciado pelo CONTRAN é de 53%, elevando o valor da multa de R$ 191,54 para R$ 293,47. Quando a mudança entrar em vigor no dia 1º de novembro, as multas mais pesadas, como dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a soprar o bafômetro, que são as infrações gravíssimas com multiplicador de 10 vezes, passam a ser de R$ 2.934,70. Este é o valor previsto também para quem é pego disputando racha ou forçando a ultrapassagem em estradas, por exemplo. Se o infrator for reincidente, o valor é dobrado. Além disso, algumas infrações serão agravadas, como, por exemplo, o uso do telefone celular ao volante. Esta infração, que hoje é considerada de grau médio, passará a ser gravíssima. Assim, a multa saltará dos atuais R$ 85,13 para R$ 293,47 e os pontos na carteira de habilitação subirão de 4 para 7. Ainda para o celular, o texto da lei passa a citar que é infração segurar ou manusear o aparelho. O aumento foi anunciado em maio, com prazo de 180 dias para começar a valer. O Conselho Nacional de Trânsito ainda poderá corrigir os valores das multas anualmente, com reajuste máximo dado pela inflação do ano anterior. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região liberou a cobrança de multas a motoristas que dirigem em rodovias com os faróis desligados durante o dia. A lei federal é de 8 de julho e estava suspensa. Ela determina que todos os carros estejam com os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia, ao trafegar em rodovias brasileiras. A multa é de R$ 83,15, uma infração média, com perda de 4 pontos na carteira do condutor. Pela decisão do tribunal, no entanto, a fiscalização só pode ser feita quando a rodovia federal estiver devidamente sinalizada. Uma procura que já dura quase 5 décadas, mas os familiares não desistem. Eles estão em Patos de Minas em busca de ajuda da população para realizar o sonho do reencontro. Uma angústia que dura 47 anos. Uma família de São Paulo está em busca de um homem desaparecido na década de 60 no estado do Paraná. Há 47 anos atrás eu não era nem viva, né? Mas a minha mãe conta a história que ele saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. E a gente tem procurado e não tem tido sucesso. Então o destino que a gente ficou sabendo depois de muito tempo, ele foi para o Paraná. E do Paraná ele veio para Minas, a gente ficou sabendo dessa notícia, que ele veio acompanhado de algumas pessoas. Silmara da Silva acompanha o sofrimento de sua mãe, que busca incansavelmente pelo irmão. Segundo ele, Genésio Dias Gonçalves foi visto pela última vez na cidade de Rio Pequeno, próximo a Maringá. Na época, ele estava com 22 anos. Então, há 46 anos que eu vejo a minha mãe falar do meu tio. Vou conseguir. E a gente vê ela chorando porque é uma angústia muito grande. Ela não tem dormido por esses dias, porque ela descobriu que ele não tem família e também está sozinho. A gente está preocupado porque agora ele está com 69 anos. A esperança de encontrar o tio permanece acesa no coração de Silmara e seus familiares. Eles pedem a ajuda do povo mineiro para encontrar Genésio, que foi visto recentemente no Carmo do Paranaíba. A minha mãe se chama Esther Almeida e o apelido dele é Mandu. O pessoal chama ele por Mandu. E assim, quem souber de alguma coisa dele, pelo amor de Deus, entre em contato com nós. A gente mora ali no Butantã. A rua é Rua Severiano Leite da Silva, 292, Jardim São Jorge. O telefone é 11 9871 90 898. Falar com a Maria Lúcia. Olha só, para a gente confirmar os telefones de contato da família, 011 9403
00423 ou então 011 98719 0898. No próximo bloco do NTV News, você vai ver a prisão de um dos acusados de assassinar um adolescente em Patos de Minas e acusado de assassinar jovem no bairro Lagoinha se apresenta uma polícia. 10 anos após o assassinato de 2 seguranças de Patos de Minas, na cidade de Carmo do Paranaíba, 2 dos acusados começarão a cumprir pena. Júlio César da Silva, que foi condenado a mais de 20 anos pelos homicídios, foi preso na tarde desta quarta-feira pela Polícia Civil. Outro réu, condenado no mesmo caso, Renato Portilho, resolveu se entregar espontaneamente. Edivânio Aparecido e Fernando Natal, as vítimas, trabalhavam como segurança quando foram brutalmente assassinados no ano de 2006. Em Patos de Minas, a Polícia Civil concluiu o inquérito em torno da morte de um adolescente de 16 anos no bairro Boa Vista. Um dos autores foi preso. Maicon Borges Souza, de 16 anos, foi morto a tiros na porta da casa dele, na rua Adrião Caixeta, no bairro Boa Vista. O corpo ficou caído na calçada. Familiares entraram em desespero. Oh, meu pai! Oh, Jesus! Ai, meu Deus! Oh, minha Nossa Senhora da Aparecida, meu Deus! Ai, meu pai! Segundo informações da época, 2 homens teriam chegado em uma moto e um deles efetuado os disparos. Vizinhos ouviram cerca de 3 tiros. De acordo com a perícia, os tiros atingiram a boca da vítima. O SAMU chegou a ser acionado, mas o adolescente morreu no local. E depois de uma conversa entre eles, ele pediu para pegar o número de celular, e assim que o Maicon foi pegar o celular, esse indivíduo efetuou alguns disparos de arma de fogo que veio a ceifar a vida do Maicon. O adolescente morto, segundo a polícia, já tinha diversas passagens pela delegacia por delitos variados. De acordo com informações com parentes da vítima e algumas testemunhas, o Maicon vinha sofrendo algumas ameaças. Isso, segundo eles, em decorrência de dívida de drogas. O caso foi passado para a Polícia Civil, que após investigações identificou os suspeitos do crime. Os policiais descobriram a participação de Gabriel Henrique Martins Cândido e Everton Ícaro Silva Monteiro, conhecido como Pirapora, como os autores do homicídio. Pirapora seria o mandante do crime e Gabriel Henrique seria o autor dos disparos. Mandados de prisão foram expedidos contra os dois. Na última segunda-feira, Pirapora foi detido dentro de uma loja no bairro Cristo Redentor e encaminhado ao presídio Sebastião Satiro. Gabriel continua foragido. Culminou na prisão na segunda-feira do Pirapora. E, além disso, tem um mandado de prisão do comparsa dele, do Gabriel, que também está foragido, mas tudo leva a crer que ele vem se apresentar na próxima sexta-feira. Olha, nesse homicídio ainda tem um grande ponto de interrogação. Um amigo da vítima que estava no velório desapareceu e continua sumido até hoje. Ninguém tem pistas desse jovem. E a Polícia Civil também prendeu um homem acusado de efetuar o disparo que tirou a vida de uma aposentada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ela estava em casa quando foi alvejada. O crime aconteceu na madrugada do dia 2. De acordo com a Polícia Militar, 4 homens chegaram ao local em um carro prata e tentaram atingir um adolescente de 16 anos que é parente da vítima. O menor conseguiu escapar, mas um disparo transfixou o portão da residência e acabou atingindo Vicência de Ávila Pereira. Havia a vítima, né, que teria sido tentado contra ela. Ele estava chegando na residência dele quando alguns indivíduos, aproximadamente 4 indivíduos, num Fiat Siena cor prata, se aproximaram e efetuaram disparos na direção dele. Esses disparos vieram a transfixar o portão e atingiram a vítima, Vicência, né, que mora no local. Vicência foi atingida no braço por um projétil que transfixou e entrou na lateral do tórax. Ela foi socorrida pelos familiares em estado grave até o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Testemunhas apontaram 2 suspeitos à polícia militar, André Luiz de Carvalho, de 25 anos, e Michel Alves dos Santos, de 21 anos. André chegou a ser conduzido à delegacia, mas foi liberado. Michel não foi localizado. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tiroteio entre os passageiros de uma motocicleta e o motorista de um veículo ocorrido na tarde do dia anterior, na Avenida Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar, o menor que seria alvo dos disparos pertence a uma gangue rival dos suspeitos. Todos possuem passagens. A informação é de que a motivação desse crime seria a rivalidade, né, existente ali entre os 2 bairros. No último domingo, em cumprimento a um mandado de prisão por furto, a Polícia Militar prendeu Rony Rocha, de 21 anos. Ele foi preso na Rua São Jorge, no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a Polícia Civil, ele é um dos 4 suspeitos de assassinar Vicência de Ávila Pereira. O Rony Rocha foi preso pela Polícia Militar em razão de um mandado de prisão de um furto antigo praticado pelo mesmo. Mas já restou apurado o envolvimento dele naquele homicídio que culminou na morte da idosa de 75 anos. A polícia também já identificou os autores do assassinato de Tiago Augusto de Lima Guimarães, o Kiko, ocorrido na semana passada no bairro Lagoinha. Eles se apresentaram nesta quarta-feira e foram liberados para responder o processo em liberdade. O crime aconteceu por volta das 14 horas. Tiago Augusto de Lima Guimarães, conhecido como Kiko, de 28 anos, seguia de bicicleta com outro homem pela Rua São José, sentido Rua Ildefonso Bernardes, quando foi abordado por 2 homens que saíram de um veículo Fiat Uno escuro atirando. Eles estavam com os rostos cobertos com camisetas. Vizinhos que não quiseram se identificar ouviram mais de 6 disparos. Segundo as informações que chegou para nós, a vítima saiu da casa dele e transitava pela rua da residência dele aqui mesmo, do número 123, e aí, segundo consta, ele, ao chegar mais ou menos no meio do quarteirão, tinha já um veículo escuro parado no local, e desse veículo saiu 2 pessoas que veio atirando contra essa vítima. Após os disparos, Kiko ficou caído ao lado da bicicleta. O SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, ele já estava sem vida. Tiago foi atingido por 2 tiros nas costas e um na cabeça. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou próximo ao corpo dele uma munição calibre 22 intacta. O outro homem que estava com ele não ficou ferido. Diversas pessoas se aglomeraram no local do crime. Familiares da vítima ficaram transtornados com a cena. Tiago Augusto morava na mesma rua onde aconteceu o crime. De acordo com testemunhas, o veículo utilizado pelos criminosos foi visto mais cedo próximo à casa dele. Tudo indica que os suspeitos estavam aguardando. Após cometerem o crime, os bandidos fugiram em alta velocidade. Kiko tinha diversas passagens pela polícia. De acordo com o tio de Kiko, que preferiu não gravar entrevista, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Ontem, os 2 suspeitos de serem os autores do crime se apresentaram na Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Gabriel Rocha Costa, conhecido como Catatal, e Cleison José de Oliveira confessaram serem os autores do crime. Eles estavam acompanhados de um advogado e, após serem ouvidos, foram liberados. Eles vão responder o processo em liberdade. Kiko foi o último sábado, o último homicídio registrado na cidade. Na data de ontem, os advogados apresentaram aí 2 dos suspeitos, os que teriam aí cometido o crime. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a discussão no Unipam sobre suicídios e a Semana da Pesquisa Jurídica promovida pela Faculdade de Direito. A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais, implantada há 6 meses, já conseguiu reduzir em mais de 38% o número de acidentes nas estradas federais de todo o país. A medida também fez com que mais de 230 mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não renovassem sua carteira nacional de habilitação.
Os dados foram divulgados pelo Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro. Nestes 6 meses de vigência da lei, foram testados cerca de 650 mil profissionais no país. A taxa de positividade ficou em torno de 9% para os motoristas candidatos a emprego e em 2,5% para os motoristas que renovaram suas carteiras de habilitação. Foi aberta na noite desta quarta-feira a 7ª semana da pesquisa jurídica. A programação do primeiro dia teve como tema a prova ilícita no processo civil. Prova ilícita no processo civil. Esse foi o tema abordado no primeiro dia de palestra dentro da Semana de Pesquisa Jurídica. É algo que, de certa forma, está bastante em voga, uma vez que todo mundo está sabendo das notícias de prisões que eventualmente podem acontecer de maneira ilegal. Então, a discussão, muito embora seja em relação ao processo civil, envolve o que tipo de prova que pode ser aceita num processo judicial ou não. A discussão central vai envolver essa temática. Wendel Brito falou sobre a fase do processo civil em que a sociedade se encontra. O uso da prova ilícita apenas pode ser aceito quando a prova foi obtida ou formada ilicitamente, porque não existia outra forma para se demonstrar os fatos em juízo. E é aí que entra a parte quando ela pode ser ou não admitida. A prova ilícita é muito comum hoje no processo civil, que é em questões que envolvem interceptações telefônicas, gravações, escutas ambientais e provas eletrônicas ilícitas, de mecanismos de troca de mensagem obtidos de forma ilícita. Então, a intenção é ver, é admitida ou não no processo civil. E se é admitida, em quais situações. Pode-se afirmar, portanto, que o meio de prova é amplo, desde que não viole a moral e o direito. Via de regra, como a Constituição proíbe a prova ilícita, ela tende a não ser admitida. Somente em situações excepcionais, onde o interesse em jogo é mais importante que a proibição da prova ilícita, que ela vai ser admitida. Então, além dessa teoria, ela vai depender muito das peculiaridades do caso concreto. O tema despertou bastante interesse nos alunos e profissionais presentes no evento. Esse tema aí vem contribuindo bastante para a formação dos estudantes que vão estar lidando com isso aí futuramente. A prova ilícita, ela tem esse condão de separar o que pode ser aproveitado do processo e o que não pode ser. Então, assim, acho que vão contribuir bastante para a formação dos alunos. A Semana Jurídica conta com mais 2 dias de eventos, dentre as programações, minicursos e apresentações de trabalhos acadêmicos. Será feita palestras tanto no período da noite quanto apresentação de minicursos na parte da manhã. Então a gente acredita que vão ser apresentados inúmeros temas variados que vão permitir exatamente uma visão bastante ampla de todos aqueles que queiram participar do evento. Sejam apenas assistindo às palestras, sejam aqueles que têm por objetivo também apresentar os seus trabalhos. A grande variedade, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos altos desse nosso evento. O tema suicídio ainda é um tabu em todo o mundo. O número crescente de mortes trágicas, no entanto, tem provocado debates entre especialistas. Na tarde desta quinta-feira, estudantes e profissionais de saúde se reuniram no Unipan para falar sobre o assunto. Suicídio. O assunto é delicado, cheio de mistérios e desafios, mas precisa ser abordado. O estigma hoje é o grande causador de tudo que leva as pessoas a suicidarem. Por quê? Porque praticamente 100% das pessoas que suicidam têm algum tipo de transtorno mental, só que elas não aceitam isso. E só que os familiares não aceitam isso, os amigos não aceitam isso, e as pessoas acabam não procurando ajuda. E o fato de não procurar ajuda faz com que as pessoas continuem a suicidar. E isso é gravíssimo. Nós precisamos romper o suicídio com um preconceito contra os doentes mentais. De acordo com estudos, são registrados no mundo cerca de 800 mil suicídios a cada ano. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que em 2014 foram mais de 10.600 casos no país. Os números alarmantes reforçam a necessidade de discutir o assunto, que foi tema do primeiro Pré-Concisa, realizado na tarde desta quinta-feira no Unipan. Olha, esse assunto veio da demanda, da necessidade de uma população, pelas questões profissionais, e o que a gente tem visto hoje é o sofrimento das pessoas, e que tem levado muitas pessoas à tentativa de suicídio e mesmo ao suicídio. O principal palestrante
o médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva falou sobre a importância de identificar sintomas e comportamentos suicidas. 50% daqueles que suicidam procuraram um profissional de saúde nos últimos 6 meses, 80% nos últimos 30 dias. Isso é grave. Significa que passaram e não fizeram o diagnóstico ou não entenderam que aquela ideia de suicídio, aquela proposta que a pessoa falava em suicidar era real, e é real. Estudantes e dezenas de profissionais da área da saúde participaram do evento. A medicina é uma área ampla e a gente cansa de falar que não é porque nós somos especialistas, que a gente trata de um segmento, de uma parte do todo. O todo é o ser humano. E é bom que a gente saiba um pouco de cada área para poder dar o melhor da gente para os pacientes. E quando o paciente às vezes queixa ou tem um sintoma de pele, pode que eventualmente tenha algo atrás daquela pele, algo atrás daquela queixa, e que a gente tendo um pouquinho mais de conhecimento, você pode dar um pouco mais para o paciente. Para a gente o tema ele é muito importante, para a gente que lida na clínica, a gente lida muito com casos de pensamento suicida, ideação suicida e até com tentativa mesmo de suicídio. Então, com o minicurso e a palestra mais tarde, vai ser de suma importância para a gente poder entender um pouco. A palestra foi uma prévia do Concisa, que está marcado para o mês de novembro e irá ter como tema o lúdico na saúde. Esse pré-congresso, é uma abertura, é um início de uns trabalhos para o Congresso Mineiro de Ciências da Saúde. Esse congresso vai acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro. Hoje, dia 20 de outubro, nós estamos fazendo esse evento. Esse evento ele é uma preparação para o Congresso. O Congresso ele vai abordar o tema o lúdico na saúde. E hoje nós estamos abordando um tema que é de grande relevância para a sociedade, para os profissionais da área de saúde, que é a questão da prevenção do suicídio. O Ministério da Saúde lançou hoje uma ação nacional de combate à sífilis. A proposta é conscientizar gestores e profissionais de saúde sobre a importância da detecção e do tratamento da doença durante o pré-natal. Foi assinada uma carta-compromisso estabelecendo ações estratégicas para a redução da sífilis congênita no país com prazo previsto de 1 ano. O foco é detectar precocemente a doença no início do pré-natal e encaminhar tanto a gestante como o parceiro para o imediato tratamento com penicilina. A seguir no NTV News, você vai ver como foi a reunião ordinária da Câmara Municipal. Projetos importantes como a expansão urbana entraram na pauta de votação. Determinada a ampliar a oferta de educação profissional no Estado, a Secretaria de Estado de Educação criou a Rede Estadual de Educação Profissional. Desde agosto, 107 escolas aptas a atender demandas identificadas no plano de atendimento já disponibilizam cursos em 13 áreas nas 47 superintendências regionais de ensino. Nessas escolas, se matricularam 14.257 alunos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. A partir desse mês de outubro, o curso de enfermagem também passa a fazer parte do cardápio de opções profissionalizantes. O programa Bolsa Família está completando 13 anos hoje, com a marca de 13.900.000 famílias beneficiadas, cerca de 50 milhões de pessoas, nada mais nada menos que 1/4 da população brasileira. O repasse financeiro de janeiro a setembro deste ano, em nível nacional, foi de 21,9 bilhões de reais. Em Minas Gerais, o benefício é concedido para mais de 1 milhão de famílias, com repasse financeiro anual de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. O programa federal é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Em 2013, o Bolsa Família recebeu o prêmio de maior programa do mundo de transferência de renda. A iniciativa foi considerada decisiva para a retirada de 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Hoje foi dia de reunião ordinária na Câmara Municipal de Patos de Minas. A pauta estava cheia e com alguns projetos importantes. A concessão da Ceasa Regional para a Ceasa Minas foi aprovada.
Para os parlamentares, a reunião desta quinta-feira foi uma das mais relevantes nos últimos anos, discutindo matérias importantes para o desenvolvimento do município. Teve vários projetos votados, inclusive no primeiro turno, segundo turno, né? Projetos importantes, como o do perímetro urbano e o projeto do Ceasa Minas. Dentre os projetos aprovados estava o de concessão do Ceasa para o Ceasa Minas, administrado pelo Estado. Eu acredito que esse projeto também é um projeto, como falei, de grande monta, porque vai trazer várias pessoas, produtores rurais, para dentro do Ceasa de Patos de Minas, que vai ser tomado conta pelo Ceasa Minas. A população foi até a Casa de Leis, que estava cheia, para acompanhar a reunião ordinária. Nós gostaríamos que todos os dias tivesse essa casa cheia como hoje, né? Inclusive com a participação, com a transmissão da NTV, né? Eu queria parabenizar nesse momento também a NTV por estar voltando a transmitir as reuniões e dando condições a toda a população de Patos de ver as reuniões do que acontece na Câmara Municipal. A próxima reunião ordinária está marcada para acontecer no dia 10 de novembro. E o presidente da Câmara convida todos para acompanhar os trabalhos que serão desenvolvidos pelos parlamentares. Sempre digo, desde o primeiro dia como presidente da Câmara, a importância da participação popular na Câmara Municipal. Felizmente nós temos a transmissão, como falei há pouco, a transmissão pela NTV, mas gostaríamos também que as pessoas participassem ao vivo aqui das reuniões, sabendo o que o seu vereador faz. Então é importante a participação das pessoas e nós voltamos a convidar. E o mais importante para nós aqui em Patos é a população. O projeto de lei que regulamenta o serviço de táxi na cidade chegou a ser votado, mas houve um erro na contagem dos votos e a mesa diretora teve que retornar a matéria para o plenário. Antes que ocorresse nova votação, um dos vereadores pediu vista do projeto. Outro projeto de lei levado a plenário foi o que permite a expansão do perímetro urbano para além da margem esquerda do Rio Paranaíba. A proposta foi bastante discutida nos últimos dias em Patos de Minas. Com o plenário lotado, o projeto acabou sendo aprovado. Para os parlamentares, o projeto de expansão foi um dos mais importantes discutidos no plenário nos últimos anos. O projeto já havia sido aprovado no primeiro turno e foi aprovado no segundo turno na tarde desta quinta-feira. A expansão do nosso município, para o nosso município precisa crescer. E hoje foi aprovado em primeiro e segundo turno também. A gente teve aí, claro, um voto contrário, teve um voto do outro vereador que se absteve. Houve muitas discussões sobre a constitucionalidade deste projeto, já que há uma norma do Código de Postura do município que veda a expansão do perímetro urbano na margem esquerda do rio. Faço parte também da CLJR, que é a comissão que julga antes da votação. Ele é constitucional. O que aconteceu, na verdade, que o projeto há muito tempo vem tramitando, não só na Câmara, passou pela Prefeitura, pelo prefeito, e a gente formou a comissão e se adequamos juntamente com o corpo, da Prefeitura, com as pessoas interessadas, e a gente conseguiu chegar no consenso comum, que é esse projeto de lei aprovado hoje na Câmara. Muitas reuniões e audiência pública foram realizadas antes do projeto ir à votação, garantindo que essa seria a vontade da maioria. Não só dos moradores daquelas regiões que vão ser beneficiadas com a construção de pontes, com o comércio, com as indústrias, mas de toda a população. A gente acabou de ter semana passada uma audiência pública, onde houve essa comoção, esse debate. Isso é muito importante. A gente não pode elaborar um projeto, tanto o vereador como o próprio prefeito, porque a gente tem que ouvir a população. O mais interessado é o povo. No próximo bloco do NTV News, você vai conhecer a Fazendinha Senhor Jesus. A entidade oferece ajuda para pessoas que desejam se livrar das drogas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, pediu hoje a colaboração de gestores municipais para a implantação do prontuário eletrônico em unidades básicas de saúde. Durante o 7º Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica, Barros voltou a afirmar que as prefeituras que não implementarem o chamado SUS ou que não justificarem a não implantação vão sofrer bloqueio de recursos. O prazo vence no dia 10 de dezembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em resolução publicada hoje no Diário Oficial da União, proibiu a fabricação, distribuição, divulgação,
comercialização e uso em todo o território nacional do medicamento glaucosamina condroitina, cápsulas. O medicamento é indicado para pacientes com glaucoma. De acordo com a resolução, a medida é de interesse sanitário, pois a sua fabricação é por empresa desconhecida que não consta no cadastro da Anvisa. Já são cerca de 2 décadas de serviços prestados à sociedade. Nesse período, a Fazendinha Senhor Jesus conseguiu ajudar muita gente a se livrar do vício do álcool e das drogas, proporcionando uma segunda chance para muitos que chegaram ao fundo do poço. A Clínica Senhor Jesus existe há mais de 20 anos e tem como missão prestar serviços de recuperação e reabilitação de homens maiores de 18 anos. Aqui a gente trabalha mesmo na recuperação, mas principalmente na promoção do ser humano. Então o trabalho é feito para que haja uma mudança de vida, uma mudança de atitudes. Ele tem que aprender que a dependência química é uma doença, que ele vai lidar com ela pelo resto da vida, já que não é uma doença que tem cura, ela é incurável, mas ele aprendendo a lidar no dia a dia, mudando os lugares de ativo, as pessoas com quem ele convivia e colocando em prática o aprendizado de uma vida nova, ele consegue ficar em recuperação. Para isso a gente usa várias ferramentas que os terapeutas trabalham com eles aqui, através de dinâmicas, estudos, palestras, mas principalmente conscientização e aprendizado de uma nova maneira de viver, mesmo tendo que encarar a droga e o álcool todos os dias. Situada próxima à Capela do Córrego Rico, a cerca de 20 quilômetros de Patos de Minas, a clínica atende atualmente 23 internos, que são submetidos a atividades variadas e tratamentos médicos e psicológicos. As internações ocorrem de forma voluntária e têm duração de 9 meses. De acordo com funcionários, mais de 4.000 pessoas já passaram pelo local e se recuperaram de algum tipo de vício. É um processo, as pessoas precisam se lembrar que é um processo, não é um processo fácil. Geralmente as pessoas se decepcionam com recaídas, com desistências e tudo, mas mesmo quando essas coisas acontecem, alguns, muitos na verdade, retornam e têm um aprendizado, apesar de ser do jeito mais difícil muitas vezes, mas existe uma evolução. E essa evolução ela tem que ser trabalhada no sentido de continuar sempre acreditando que o ser humano pode mudar. Como a recuperação aqui é voluntária, a pessoa se interna porque quer e fica se quiser. Quem consegue completar o tratamento todo, que são 9 meses, a gente tem tido um progresso muito bom. A recuperação de 9 meses tem alcançado até 73% de recuperação. Uma notícia divulgada recentemente tem preocupado os funcionários da Clínica Senhor Jesus. De acordo com a coordenadora do local, grande parte das vagas de internações eram custeadas pelo Estado e a partir de janeiro isso não vai mais acontecer. Este ano, em fevereiro, o governo colocou que haveria uma diminuição dessas vagas no Brasil todo. Quando fosse fazer a reforma do contrato, que é feita todo ano, seriam cortadas 40,99% das vagas. No nosso caso, então, a gente vai permanecer com 13 vagas. Infelizmente, o dinheiro dessas 13 vagas não é o suficiente para manter a casa. Como a gente agora só recebe pessoas gratuitamente, a gente não cobra mais pelo tratamento, nem contrapartida das famílias a gente não tem, que não recebe mais doação de cesta básica da família. A gente está pensando em novas maneiras de como fazer para a gente continuar mantendo esse pessoal e não ter que mandar ninguém para casa. Por conta desse corte, a instituição planeja novas maneiras para continuar realizando seu trabalho. E, além disso, conta com doações. Nós elaboramos várias coisas para fazer, como, por exemplo, verduras para a gente poder vender, que são verduras orgânicas e muito bem cuidadas. Uma criação de galinhas, que a gente vai poder vender galinha e ovo. Nós fizemos uma parceria com o IEF para fazer mudas nativas, que a gente vai também vender essas mudas. E estamos com um projeto de criar a família Shalom, que seria um grupo de pessoas, principalmente de pessoas que já passaram por aqui, estão recuperadas, que são muitas na
cidade, né, com suas famílias, que essas pessoas iriam trabalhar na manutenção, porque hoje uma das coisas que mais acarreta despesa aqui para nós, infelizmente, é o supermercado. A gente tem um telemarketing que funciona, a pessoa faz doação em dinheiro, tem um mensageiro que busca, ele não é muito ativo, mas funciona, e qualquer pessoa que quiser fazer doação, principalmente de alimentos, material de limpeza e coisas de uso pessoal, pode ligar no 3823-9940 que a gente busca, ou levar no nosso escritório, na Rua Vereador João Pacheco, 1420. O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. A gente se encontra às 18 horas no programa Opinião Regional. Uma boa noite para você e até lá.